Tá bom, hein? Tá Bem bom. forte, hein? Bem forte. Uhum. Tá bem forte. Ah, ela entrou. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Marcelo. Desculpa, eu sempre apoiando a tecnologia. Imagina. Estamos todos aprendendo a todo instante, não é verdade? Exatamente. Aprendizado constante. Sim. Tudo bem, Moni? Opa. Sabe que eu estava... Vou mostrar aqui. Eu estava, antes da nossa reunião, eu estava assistindo um vídeo, né, do pessoal da Casa do Consolador, né? E para já ir me preparando, né? Deixa eu tirar esse fundo aí, né? Ah, tá. Esse é fundo da escola. Uhum. Deixa eu colocar Casa Branca. Olha, acredita que essa paisagem linda é Casa Branca? É Casa Não, Branca. mas Casa Branca é bonita. Linda cidade, linda cidade. E aí nossa, eu quase adormeci, né? Mas aí eu acordei e aqui estamos. Bom, então hoje eu vou começar, né? Certo? Certo? E então vamos lá. Eu vou. Ô Marli, minha amiga, você leu o primeiro parágrafo, certo? Do objetivo desta obra, correto? Certo. Certo. Tá. Então eu vou ler mais um tantinho, né? Mas primeiro É vamos fazer uma. porque ele era um pouco extenso, né, Sim, Marcelo? sim. Ele é bem extenso, mas não tem necessidade da gente fazer demais, né? Uhum. Não, devagarinho, né? Vamos devagar e sempre. Bom, gente, eu gostaria, antes de começar, falar sobre esse conflito que está deixando o mundo tão triste, né? Ah, muito mais do que sempre é necessário, mas muito mais do que antes, a gente precisa ter consciência de que a importância da paz, né? E sempre que a gente puder, pelo menos esse é um pensamento meu, a gente deve exortar, né, aqueles que estão ao nosso redor com relação ao amor de Jesus e à paz, né? Sim. Porque esse é um momento extremamente importante, triste e importante para o nosso planeta, né? Então, com isso em mente, vamos então sintonizar. Vamos sintonizar o plano maior, nossos amigos espirituais, e vamos nos unir a tantas pessoas no nosso planeta que pede pela paz, pelo amor, que o nosso quinhão pode parecer pequeno, mas se juntando aos outros, vai ajudar com certeza, com a luz de Jesus, aqueles lugares onde as trevas tenta dominar. Mas o amor de Jesus, o amor, a paz, a luz, ela é sempre mais poderosa do que as trevas, a tristeza e a guerra. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então na sequência,
Oi, Marcelo. Oi, na sequência. Todo mundo admira. Isso, exatamente. Obrigado, Marli. Ele fala assim: todo mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo. Menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Como leem as preces sem as compreender, quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se então impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno rouba-lhes a ingenuidade primitiva que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dados. Bom, se vocês me permitem, eu paro aqui, né? É mais ou menos o mesmo que você leu, né, Marli? Isso. E, na verdade, essa é uma grande verdade, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não, tô brincando. Quando eu era uma criança, né, eu sempre participei de reuniões espíritas, né? Minha família, nasci numa família espírita, eu, né, sempre fui. Mas eu posso dizer que agora que eu começo a entender, né, o que é o Evangelho de Jesus. Começo só, né? Porque a gente, olhando para trás, né, tudo aquilo que eu vivi no passado, tudo aquilo que eu vi no passado, fazendo uma comparação com o conhecimento que a gente vai adquirindo, com a madureza, né, a gente percebe que quantos poucos ao longo da nossa estrada entendiam. Conhecer pode conhecer, mas entendiam o Evangelho de Jesus. Várias pessoas, mas não eram a maioria. E eu me incluo nisso, porque eu começo a entender o Evangelho de Jesus agora, né? E, na minha opinião, hoje, com a minha idade, com o tempo, eu acredito que o mais importante que o Evangelho de Jesus mostra para a humanidade é o amor. O amor. E o amor é respeito. O amor é paz. O amor é empatia. Isso é o amor. Isso é o Evangelho de Jesus. É isso que a gente tem que tentar. Nós somos seres muito primitivos ainda. Eu me sinto muito primitivo ainda. Mas o amor vai nos libertar. O Evangelho de Jesus. O amor que ele prega. Certo, pessoal? Esse é o que eu acho, meu pensamento. Algum comentário? Eu acho que está certo, Marcelo. Eu
Eu ainda estou engatinhando, você sabe, sem nada. Conheço a doutrina espírita desde 1994, mas nunca fui convidada para nenhum estudo. Eu também não conheço absolutamente nada. Tenho me esforçado um pouco para aprender alguma coisa. Acho que juntos talvez a gente consiga. Mas eu ainda... Vamos. Eu tenho um problema comigo ainda, Marcelo, que eu não sei se é positivo ou negativo. Eu ainda me indigno, sabe? Assim, fico indignada com as coisas que acontecem. Eu fico nervosa, brava com as coisas erradas que acontecem. Sabe, Marli, falando sobre isso, é exatamente isso que eu estava assistindo antes da reunião. Exatamente isso que você me falou. E o espírito que estava dando a comunicação, ele falou que indignação, tristeza, é normal, porque realmente algo que a gente fica indignado, a gente fica triste. Porém, não é assim que a gente vai conseguir combater as trevas. Ficar indignado, mas não deixar que essa indignação faça com que o nosso coração fique pesado, que a gente sinta ódio, que a gente sinta ira. Não. A gente tem que... É difícil, porque nós somos primitivos, mas a gente tem que vibrar amor, paz, sempre. Mesmo aqueles que estão fazendo a guerra, né? Eles são pessoas que, infelizmente, eles não têm lugar na Terra regenerada. É a última chance deles. Então, a gente tem que ter piedade, a gente vai ter que ter... eu não gosto da palavra pena, mas a gente não deve ter ódio. A gente tem que ter piedade pela alma deles. Compaixão, né? Compaixão, exatamente. Compaixão. Porque nós, sabe, Marli, nós somos espíritos eternos. Se por acaso acontecer de uma coisa, algo maior, pior acontecer, desde que nós não tenhamos participado disso, desde que nós não tenhamos participado dessa coisa triste toda, e a gente tenha feito a nossa parte pela luz, pela paz, nossos espíritos são eternos, a gente vai ter outras chances. Então a gente tem que vibrar amor sempre e ter muita fé de que a luz vai prevalecer. Com certeza. Né? Não tenho dúvida. Eu acho que a Terra, no mundo que nós estamos hoje, que é a expiação de provas, ela tem espíritos de todos os níveis. Então, esses mais atrasados, eles ainda vão estar passando por aqui durante muito tempo. E se nós ficarmos na mesma vibe, nós vamos ficar juntos. Sim. O que nós precisamos fazer como você está dizendo, Marcelo, é buscar não manter a mesma faixa vibratória. Exatamente. Do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento. A indignação, por si só, ela não é mal. Porque se eu me indignar, mas sair para fazer alguma coisa do bem, não está errado. Sim. O problema é se indignar... Então eu estou bem um pouco, cara. Fico remoendo tudo aquilo. Aí fica mal. É isso mesmo. Não, eu só me indigno na hora, sabe? Depois passa. Mas, enfim, mas a gente está devagarzinho, a gente vai acendendo a nossa luz, né? Bem devagarzinho, inclusive. Mas a gente chega lá, Marli, a gente chega lá, com certeza. Ah, sim, com certeza. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Ok. Sou eu agora, Marcelo, né? Sim, se ninguém tem mais nada a dizer, acho que né, Carlos? Sim. Então, fique à vontade, minha amiga. Carlos e Marcelo, então a gente estava na introdução 3, né? Sim. Olha, eu pesquisei bastante, tá? Uhum. Mas eu coloquei aquilo que eu entendi
mas eu peço, se tiver alguma coisa errada, que vocês me ajudem nessa tarefa, tá bom? Fica tranquilo. Tá. Então, a doutrina espírita ela é dada como algo novo, né? E tem vários seguidores, também tem opositores, como toda e qualquer religião. Mas Kardec procura elucidar as pessoas de boa fé. São aquelas que procuram estudar, conhecer a doutrina, aquelas que não têm ideia preconcebida, que não fazem julgamento precipitado e procuram buscar a verdade, né? E estão determinadas no conhecimento. Como Jesus disse, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quanto às questões dos fenômenos espirituais, já existe desde a antiguidade, mas é no século XIX que ganha força através das mesas girantes, né? Um caso bem interessante que eu pesquisei foi das irmãs Fox, que viveram no norte dos Estados Unidos. Elas conseguiam se comunicar com os espíritos, embora elas não entendessem muito bem a questão. E, com isso, a notícia se espalhou por toda a América, a Europa, ganhando uma paixão na França. Por que na França? Porque a espiritualidade já tinha um plano traçado para esse país, seria o berço da doutrina espírita. E os fenômenos continuavam a acontecer cada vez mais, chamando a atenção da ciência, que queria provar que as mesas girantes, as comunicações, os movimentos, os fenômenos não passavam de charlatanismo, ilusionismo, crendice popular, né? Mas a ciência não conseguiu provar nada, pois as mesas girantes, elas respondiam com exatidão às perguntas feitas pelos assistidos. Um exemplo bem claro que eu encontrei foi do raio, né? Que produz uma carga de eletricidade imensa, a ponto de derrubar um edifício, uma árvore, mover objetos, né? Mas ele não tem inteligência própria. Já os espíritos, eles podem mover objetos, fazer comunicação com pessoas, porque eles possuem inteligência. E o raio, a física, a ciência pode medir a extensão de energia. Já a extensão da energia dos espíritos não foi possível medir. E a gente, sobre a questão da fraude, a gente até pode admitir que houve fraude, ou há fraude, né? Mas mesmo assim não nega que os espíritos se comunicam. Por essa razão que Kardec fala lá no primeiro parágrafo das pessoas de má fé, né? Então, a gente, nas pessoas de má fé, então, devemos considerar, nós podemos considerar que se o espiritismo, naquela época, fosse um modismo ou uma fraude, a doutrina espírita não tinha ganho a atenção de pessoas tão sérias e esclarecidas como foi estudioso Allan Kardec, né? E cada dia que passa, a doutrina ganha mais adeptos, pessoas comprometidas com a verdade e com o espiritismo. Eu fazendo ali o censo de 2000 na Praia Grande, não sei se por um acaso ou não, já ia no centro sempre, e eu, de todas as pessoas que eu pesquisei, 60% se declararam espíritas, né, na parte que eu fiz, né, nos blocos. Então, eu achei bem interessante isso e queria ver se vocês tinham mais alguma colocação, porque eu não sei direito, né? Uhum. Alguém? Então, ok. Eu acho que essa parte 3, ele começa dizendo que a doutrina espírita tem seus adeptos e seus contraditores. Sim. Eu não sei se vocês têm acompanhado a doutrina espírita no seu livro A Gênese e no livro O Céu e o Inferno. Nós tivemos, depois do desencarne de Allan Kardec, a adulteração dessas duas obras. Certo. Então, Sim. isso de 2018 para cá é que foi descoberto. O que significa que todos nós, basicamente, estudamos livros que foram manipulados. Se a gente for estudar
a obra original, a gente vai ver que tanto num livro quanto no outro, tem coisas que Kardec fala na Revista Espírita, fala no Livro dos Espíritos, que em algum momento deixou a gente em choque. Pô, mas ele fala isso num livro e isso, a outra coisa em outro. Como que acontece isso? Por quê? Dentro do próprio momento que ele vivia lá atrás, havia gente que queria o holofote. Esse é um problema. Quando Kardec fala lá atrás que nós não podemos, um espírito, um médium, fazer a doutrina espírita, é justamente isso. Nós precisamos ter muitos falando a mesma coisa. Sim. O próprio Kardec, quando ele fez a doutrina espírita, ele fazia perguntas para 100 centros espíritas. Quando as respostas voltavam, ele eliminava o que era fora da curva, tanto como respostas ruins, como aquelas que ele não acreditava. E sobrava um meião ali, 70%, 80%. Então, isso aqui é real, isso aqui eu concordo, isso aqui nós vamos tocar adiante. E isso não pode ser de um só. Imagine nós, numa casa espírita, onde eu sou o médium principal e eu recebo aquele espírito que vai dar toda a linha da casa. Se todo mundo acreditar nisso cegamente, a chance da gente ir para o buraco é grande. Sim. Sim. Então, nós precisamos entender que a doutrina espírita, seja através das mesas girantes, de prancheta, de qualquer coisa que seja, nós precisamos de mais gente falando do mesmo assunto. Sim. E se vocês me permitem, eu tenho acompanhado o movimento espírita. Existe um movimento espírita novo agora, né? Que ele começa a falar sobre assuntos de hoje, porque na época de Kardec, uma série de coisas ainda não existiam, como, por exemplo, um exemplo que veio à mente agora é o transexualismo, por exemplo, né? Naquela época não se discutia sobre isso. Mas existem várias outras coisas, né? A questão hoje, que naquela época não se discutia. Por exemplo, Kardec falou sobre os mundos habitados, etc., mas da presença ou não de seres de outros planetas aqui junto de nós, etc, etc, etc. Ao longo do tempo, a gente recebeu, né, várias obras que tocam nesse assunto. E eu acho, na minha opinião, eu acho que o movimento espírita, ele começou a passar por um processo de renovação para que ele se adapte a essa nova realidade da Terra regenerada. Porém, o que Kardec falou ainda prevalece. O que, por exemplo? É que, na dúvida, nós temos que ficar com a ciência. Sempre. Certo. Sempre. Certo. Exatamente. Então, a gente tem que ficar muito alerta, né? Para alguns modismos que aparecem, para que a gente não caia nessa ilusão, né? Mas que o movimento espírita está passando por uma adaptação para os tempos de hoje, não há eu não tenho dúvida disso. O que vocês acham, gente? Eu acho, Marcelo, que tudo evolui. O próprio Kardec falava isso. Sim. Então, tudo vai evoluir. Nós, quando a gente começou a falar sobre o nosso estudo aqui, a gente falou em 2019, ele era físico. Hoje nós estamos virtual. Sim. Nós precisamos aproveitar tudo que está acontecendo em tecnologia. Mas eu sempre fico com essa observação de Allan Kardec. Alguém é um só que fala do assunto? Cuidado. Tem muita gente falando do assunto e é mais ou menos igual. Então, ok. Sim, sim. Porque senão, você fica ouvindo uma única pessoa falar daquele assunto. E isso eu tenho muito medo. Sim. Por quê? Nós não podemos esquecer também, no próprio Evangelho, fala do cego guiado por cego. Os dois vão cair. Sim. Então, a gente Perfeito. tem que tomar muito cuidado. Toda vez que eu vejo uma matéria,
eu vejo um vídeo, independente de quem seja, sabe? Haroldo é muito bom, Divaldo fora de questão, De Luca é excelente, mas a gente precisa entender o que está sendo dito, porque senão a gente acaba, veio dele, então tudo é certo. Exatamente. E aí a gente acaba sendo enganado, porque não está fazendo porque quer. Nós estamos falando aqui, agora no nosso estudo, sobre o espírito. E os espíritos vêm para nos enganar. Se eu tiver com a porta aberta, com a janela aberta, ele vai entrar. Opa, com certeza. E aí ele entra através de uma pessoa que nós confiamos, que nós gostamos, que nós admiramos, e tudo é certo. Sim. Dá licença, Carlos. Queria fazer 2 perguntinhas, pode ser? Pode? Então, o texto que eu escrevi não tá certo, né? Como assim? É porque eu pesquisei, sabe? No livro e pesquisei na internet algumas coisas, né? Como das irmãs Fox, como que era na França, na época. Sim, as irmãs Fox é verdade. Eu estudei muito sobre isso quando eu fiz o curso básico. Como o Rafael Denis Dar, né? Ele entra na doutrina, porque ele era um estudioso, um pesquisador, como que ele, né? Tudo isso. Então, assim, resumidamente, eu fiz um resumo, mas eu não tenho certeza se está certo. Não, tá perfeito. Perfeito. Esses são fatos reais, históricos, né? Com certeza. Foi o pontapé para que Kardec pegasse tudo aquilo e começasse a pesquisar. Certo. Outra pergunta que eu gostaria é sobre realmente o vídeo do Edivaldo, sabe? Que eu fiquei assim, foi postado também no Recomeçar Espiritismo, que é um grupo que eu sigo, né, Marcelo? Uhum. Da Praia Grande. Sim. E logo que eu vi os comentários lá, todo mundo falava, meu Deus, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus, vai ter a Terceira Guerra Mundial. E eu sou filha de evangélicos, né? Apesar que minha mãe nunca impediu de eu seguir um outro caminho. Mas será que vai ter realmente a Terceira Guerra Mundial? Então, assim, é essa dúvida que eu fiquei em relação ao vídeo do Edivaldo. Olha, Marli, eu acho o seguinte: existe o risco? Sim, existe o risco. Mas a gente não deve ficar. A gente tem que fazer o que é certo, né? Fazer a nossa parte como cristão, né? Mas a gente não deve ficar assim sofrendo por causa disso, mesmo porque esse pensamento ele não é positivo, concorda? E aí ele pode gerar. Concordo, é por isso. Então, No caso ali gerou uma confusão, uhum. sabe? Não se preocupe, tá? Assim, se prepare e faça como todos nós temos que fazer como cristãos. Vamos fazer a nossa parte. Sim, vamos orar. E vamos orar, vamos pedir. Se por acaso alguma coisa pior acontecer, vamos trabalhar para que tudo volte ao normal. Sei lá, a gente não pode entrar nessa neura, né? A gente tem que orar, tem que vigiar, né? Não, mas é que eu achei interessante a colocação do Carlos, sabe? Que ele falou que nem tudo, nem não é porque é fulano, Bertano, que a gente deve fixar naquilo. Sim, sim. Não. Eu achei interessante essa colocação dele. Mesmo porque, né? só uma última coisa, né? As trevas, o que elas querem exatamente é que nós fiquemos perdidos, com medo, né? Porque eles se alimentam do nosso medo. Isso, exatamente. Entendeu? Então, vamos fazer a nossa parte. E o que acontecer, né? Enfim. Seja feita a vontade de Deus. Certo. Não é verdade?
Sim. Eu particularmente Como diz, também não acredito numa terceira guerra mundial, mas que eu também não. há risco. É. Não, eu quis apenas explanar, Carlos, aquilo que você tinha dito, que nem tudo, né? Que é porque o Edivaldo falou que vai acontecer, entendeu? Sim, E a gente também precisa criar na espiritualidade, né? Orar. Eu acho que esse campo magnético da paz também vai ajudar muito, com certeza. Sim. entendeu? Então, eu particularmente não acredito na Terceira Guerra Mundial também, não. Vamos orar para que não seja, né? É. Então, Ok. obrigada, viu, gente, por tudo. Eu peço desculpa para vocês, porque eu realmente estou bem no início mesmo. Então, Não, assim, tem mas... muitas dúvidas Desculpa do ainda. quê? Você está estudando com a Então, gente, tudo junto no mesmo barco. ué, somos Ai, todos gente, iguais. mas eu pesquiso tanto, tanto. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, para chegar a fazer um resuminho. Não, mas Obrigada, viu? somos todos iguais e temos o mesmo objetivo, Eu quero evoluir. aprender. É, Eu quero aprender, Objetivo, Marcelo. evolução. sim, sim. Bom, eu Quero acho que aprender, sim. a gente pode encerrar. Agora o Carlos faz encerramento, né? Sim, Carlos, sim. Posso é fazer, sua claro. vez. Vamos lá. Já acabamos? Sim, acho que sim. É, A não ser que alguém queira fazer mais algum comentário. antes do Carlos encerrar, poderia dar a sequência da semana que vem, por favor? É a sequência, né? Hoje eu fiz a abertura, então eu faço o Livro dos Espíritos. Aí Peraí, você deixa eu faz. marcar aqui. É, Marcelo, Eu faço o livro Evangelho a semana que vem. dos isso mesmo. Espíritos. Você, Marli, Espíritos. faz o encerramento. Carlos faz o Evangelho, Carlos. Isto. O Evangelho. Marlene, encerramento. Isso. Exato. É o rodízio, né, que a gente combinou. Ô, Marcelo, então é o item 4, tá? Certo, perfeito. Da Obrigado. introdução, tá bom? Beleza. Nada. Podemos encerrar, então. Então vamos lá. Então, Carlos. vamos lá. Então, vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, maior irmão querido, acalmando os nossos corações e serenando as nossas mentes, buscando o amparo, o respaldo na equipe espiritual que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos instruindo, que nos acompanha em todos os nossos estudos, que nos acompanha diariamente. Esse nosso amigo individual, anjo de guarda, guia, mentor, enfim, esse irmão que está ao nosso lado e que nos quer tanto ajudar. Que possamos estar sempre com o coração aberto, com a mente preparada para receber os seus ensinamentos. Que as nossas vibrações de carinho, de amor, de paz, de compaixão, seja direcionada ao nosso planeta Terra, esse planeta que passa por turbulência, que tem habitantes querendo sangrar, querendo acabar com seus próprios irmãos. Mas que eles recebam essa vibração positiva, essa vibração saudável, para diminuírem esse rancor, essa mágoa, que essa vibração possa ajudá-los, acalmá-los. Que essa vibração também seja estendida à nossa própria Santa Casa, ao seu corpo clínico, aos trabalhadores, aqueles irmãos que estão lá internados e seus parentes. Essa nossa vibração também se estenda ao nosso país, o Brasil, que também tem suas turbulências, que também tem suas dificuldades, que também tem seus problemas. Eles também, esses irmãos, recebam essa energia, recebam essa vibração positiva. Ao nosso estado de São Paulo, nossa cidade de Casa Branca,
a nós, nossos familiares, que todos possamos estar imbuídos de muito amor, de muito carinho, de afeto. Que tenhamos uma semana repleta de muito trabalho, de amor, de paz. Que nos reunamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Que assim Que assim seja. seja. Assim seja. Muito Gratidão. bem, gente. Muito feliz, muito feliz. Já esse nosso encontro do domingo eu já fico assim louco para que chegue. É, Muito bem. ótimo. Gente, obrigado. Ótima semana para vocês, tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marli. Ótima semana para vocês também. Tá, muita paz para todos nós. Para todos nós.